Hoje vamos corrigir os exercícios 26, 27 e 28 da página 25 do livro 1. Esses exercícios são relativos a operações com intervalos. Bom, primeiramente, nós temos que colocar os intervalos do exercício, que aqui diz, né, no 26, que o intervalo A é um valor de x que pertence aos reais, tal que se x é maior que menos 2. O intervalo B são todos os números entre menos 13 e 4 terços, fechado, aberto no menos 13 e fechado no 4 terços. Vou colocar uma reta para cada intervalo que envolve o conjunto, né? O exercício. Então, eu tenho aqui A união com B. Aqui eu vou colocar o intervalo A, aqui eu vou colocar o intervalo B, e aqui eu vou colocar minha resposta, A união com B. Intervalo A, de menos 2 para mais infinito. Então, aqui, ó, aberto porque não tem sinal de igual. Até o final, sem pintar, sem colocar a bolinha lá no mais infinito. Conjunto B, do menos 3 a 4 terços. O menos 3, ele tem que ficar antes do menos 2, até o 4 terços. 4 terços é o mesmo que 1,33333. Então, ele tem que ficar depois do menos 1, além de ser positivo, né? É 1. Aqui, 1,3. Aqui eu tenho a bolinha fechada, intervalo fechado, bolinha pintada, no 4 terços. Projeta esses valores na reta da resposta. Então, eu tenho, na ordem, menos 3, menos 2 e o 4 terços. Observem que eles estão na ordem crescente. Agora, eu vou fazer a operação A união com B. Unir, juntar tudo que está neste e neste. Então, tem que estar pintado em pelo menos um dos intervalos. Não está pintado em nenhum dos dois intervalos, eu não pinto aqui. Aqui está pintado no segundo intervalo, me interessa. E nesse intervalo do menos 2 ao 4 terços, eu tenho pintado nos dois, então me interessa também. E de 4 terços para mais infinito, está pintado só no primeiro, me interessa também. Tem que estar pintado em pelo menos um. Se está pintado num deles, vai me interessar como resposta. Aqui, as bolinhas agora. O menos 3 não está pintado em nenhum dos dois. O menos 2, como aqui eu tenho todos os valores entre menos 3 e 4 terços, o menos 2 é uma bolinha fechada. Então, está pintado em pelo menos um? Sim, então eu pinto. O 4 terços está pintado em pelo menos um? Está pintado nos dois, porque aqui ele também é uma bolinha fechada, né? Então, ele está pintado em pelo menos um, me interessa. Essa seria a minha resposta. Maior que menos 3. Então, aqui eu tenho x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior que menos 3. E eu também posso falar que vai de menos 3 aberto até o fim, até mais infinito. E o infinito, como nós já vimos, é sempre aberto. Aqui eu poderia também representar com parênteses. No exercício 27, letra A, pergunta quantos, com relação a esse exercício 26, determine a quantidade de números inteiros que pertencem a esse intervalo. Então, nesse intervalo, eu teria números inteiros, negativos e positivos, né? Aqui, ó, o menos 3 é uma bolinha aberta, ele não está no intervalo. O menos 2 está. Aí eu teria todos os números para mais infinito. Teria o menos 1, teria o 0, teria o mais 1, teria o mais 2, somente números inteiros, e assim sucessivamente. Ou seja, infinitos valores inteiros eu teria neste intervalo da resposta. Na letra B, como podem observar, eu já coloquei as retas e já localizei os valores dos intervalos. O conjunto A, o conjunto B, conjunto A e o conjunto B. Quero calcular a intersecção. A intersecção é o que eles têm igual.
Portanto, primeira coisa que sempre devemos fazer, projetar os valores na reta onde será a minha resposta. Sempre na ordem. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 4 terços. Aí eu vou fazer o cálculo observando o que tem igual entre esse intervalo e esse intervalo, ou seja, o que está pintado nos dois intervalos ao mesmo tempo. Observem que somente essa parte está pintada nos dois intervalos. Aí eu analiso as bolinhas, aí me interessa, eu pinto na minha resposta. Aí eu analiso as bolinhas. Tá pintado nos dois intervalos? A bolinha do menos 3 está pintada? Não, então não pinta. O menos 2 é uma bolinha pintada nos dois intervalos? Aqui realmente ela é uma bolinha pintada, mas aqui não, então não pinta. 4 terços, aqui em cima é uma bolinha pintada, uma bolinha fechada. 4 terços pertence a esse intervalo e também pertence a esse, então me interessa. Portanto, a minha resposta seria de menos 2 aberto a 4 terços fechado. Então, x que pertence aos reais está o quê? O x está entre esses dois valores. X está entre menos 2 e 4 terços. Fechado. Bolinha pintada, sinal de igual. Posso representar também menos 2 aberto, 4 terços fechado. Lembrando que o aberto eu também posso escrever como um parênteses. No exercício 27 também pergunta quantos são os valores existentes, inteiros existentes neste intervalo. Então, o menos 2 não tem aqui, mas eu tenho o menos 1, teria o 0, isso aqui, 4 terços, é a mesma coisa do que 1,3 e se repete infinitamente, uma dízima periódica. Então, aqui eu também teria o 1. Então, dentro deste intervalo, eu tenho 3 números inteiros. São esses números, ou seja, 3 valores. Já na letra C, nós queremos a diferença. Observem que eu já fiz as retas com régua, localizei o conjunto A e o conjunto B, o conjunto A na primeira, porque ele é o primeiro a aparecer, o conjunto B na segunda reta, porque ele é o segundo a aparecer, e aqui eu vou fazer a diferença entre A e B. Então, na primeira reta eu tenho o menos 2 até o infinito, aberta no menos 2. No conjunto B, eu tenho do menos 3 ao 4 terços. Eu quero a diferença, ou seja, o que está só no primeiro conjunto. Observando aqui, nós vamos fazer a projeção dos valores, sempre faz a projeção para sabermos se eles estão na ordem crescente e não ter erro. E aí nós vamos analisar onde está pintado somente nesta primeira reta, neste intervalo. Então, aqui está pintado só nessa parte, na minha resposta. E as bolinhas têm que estar pintadas somente na primeira reta. Aqui não está pintado somente na primeira reta, aqui nem está pintado na primeira reta, e aqui ele está pintado na primeira reta. Isso aqui é 4 terços, mas não está pintado somente na primeira, então não me interessa. E essa seria a minha resposta. X que pertence aos reais, tal que esse X é maior do que 4 terços. Posso representar também como sendo 4 terços aberto a mais infinito. Infinito sempre aberto. Quantos valores eu teria inteiros aqui? Ó, isso aqui é 1,33333. Então, após esse valor, eu teria o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, ou seja, infinitos números. Já na letra D, nós temos o contrário. Eu também localizei os valores nas retas, já para agilizar, só que eu quero B menos A, o que está só em B, diferente do outro que era o que estava somente em A. Coloquei o B primeiro para facilitar, coloquei o A segundo, e aqui eu vou fazer a minha diferença. Bom, projeta todo e qualquer valor que apareça, menos 2,
e 4/3. E analisa. Quero que está pintado só no B, só na primeira. Onde que está pintado só na primeira? Nesse intervalo. Então, essa seria a minha resposta. Analisando as bolinhas, o -3 está pintado só aqui? Nem está pintado no primeiro, né? Aqui, o -3, desculpa. O -2 é uma bolinha pintada no primeiro conjunto, mas não é no segundo, então me interessa, está pintado só no primeiro conjunto. O 4/3 está pintado nos dois conjuntos, não está só no primeiro, então ele não me interessa. Essa seria a minha resposta, de -3 aberto a -2 fechado. Então, x que pertence aos reais, tal que esse x está entre -3 aberto, não tem sinal de igual, e -2 fechado, tem sinal de igual. Poderia representar também como sendo -3 aberto a -2 fechado. O aberto eu poderia ter colocado um parênteses. Neste intervalo, quantos números inteiros eu tenho? O -3 não faz parte, mas o -2 faz. Só tem o -2. Então, um número inteiro pertence a esse intervalo. Essa era a pergunta da letra D do exercício 27. Espero ter ajudado.